Graça e paz, povo de Deus! Como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico e hoje dando sequência ao terceiro trimestre de 2020, lições edição especial Jovens e Adultos da CPAD com o tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Vamos já apresentar a nona reflexão com o tema Como Vencer as Oposições à Obra de Deus. Eu gostaria de fazer uma oração neste momento. Eu peço que você venha comigo e nós vamos então refletir e sermos edificados por tão rica palavra. Senhor, a ti clamamos e suplicamos pelo teu Espírito que visite a nossa mente neste momento e traga luz, entendimento e boa compreensão desta palavra. É o que nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Quero deixar um card aqui com todas as 8 lições aqui apresentadas anteriormente, bem organizadas em uma playlist para o seu enriquecimento espiritual. Eu gostaria também de pedir você que ainda não se inscreveu aqui no Portal Bíblico, faça isso agora, assine este canal, ative o sino das notificações, deixe aquele like abençoado para nos motivar a continuar produzindo aqui novos conteúdos e vamos então às leituras que irá fomentar o nosso assunto de hoje. E o nosso textuário diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. A nossa verdade prática diz: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. E a nossa leitura bíblica está em Neemias capítulo 4, versículo 8 ao versículo 20, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 4, e também na mesma epístola de João, primeira epístola, capítulo 5, versículo 5. Vamos ler então todo o texto. Tome a sua Bíblia física, não perca o sentido de igreja, de congregação. Caso não tenha a Bíblia física, acompanhe então na tela do seu notebook, do seu smartphone. E o texto diz assim: e ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares tornarão contra nós. Então pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelas vossos irmãos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos para o muro, cada um a sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhava na obra, e metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava trombeta estava junto comigo, e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus?
Estes foram os textos relacionados ao nosso assunto de hoje. Lição riquíssima, de grande enriquecimento espiritual. Pastor Eurico Bergsten comentou esta lição há mais de 20 anos atrás e este assunto ainda é tão atual como fora no tempo do saudoso pastor. Eu gostaria de refletir com você a partir deste momento sobre este tema, como vencer as oposições que a obra sofre e como nós também temos sofrido oposições ao longo da nossa história ministerial, da nossa trajetória ministerial. E ao longo desta reflexão eu estou convicto de que o Espírito Santo de Deus irá ministrar ao seu coração, irá trazer grande entendimento e este entendimento poderá de fato mudar a sua vida e o seu entendimento em relação ao ofício para a obra de Deus. Dentro desta reflexão nós temos, como sempre, alguns objetivos e aqui nesta reflexão há um objetivo geral apresentado para nós que é destacar as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer as oposições à realização da obra de Deus. E para cada ponto da nossa lição há um objetivo específico que nós devemos alcançar, cada um deles no final então de cada ponto aqui refletido. E o primeiro deles é ressaltar o que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus. O segundo, identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do cristão. E o terceiro ponto, destacar quais armas espirituais Neemias vai utilizar para vencer as oposições à obra de Deus. Esta lição, esta reflexão destaca a dura resistência dos samaritanos no tocante à reconstrução do muro de Jerusalém. Como se não bastasse os problemas externos, Neemias também teve a incumbência de incutir ânimo agora ao coração daquele povo do seu tempo para levá-los a continuar o seu ofício para que a obra de Deus pudesse ser concluída. Há uma expressão muito clara, se você fizer uso da Nova Versão Internacional, no capítulo 4, quando o povo vai começar a cantar, era um cântico que era entoado no meio de Judá, quando o povo dizia que ainda havia muito entulho e eles seriam incapazes de continuar realizando aquele trabalho e que de si mesmos aquela obra jamais iria avançar. Isso é interessante. Quando nós também nos encontramos nesta mesma posição, é extremamente importante que nós também possamos bradar e elevar a nossa voz com todo vigor e entender que de nós mesmos não podemos fazer a obra. E o próprio Cristo, ele exemplifica esta verdade quando ele mesmo nos diz: sem mim nada podeis fazer. Então, quando nós entendemos a nossa condição e quando agora compreendemos que dependemos totalmente dele, então é sinal de que as coisas começarão a fluir e a obra de fato será desempenhada. E no final de tudo isso, o mais importante de tudo isso é que o nome de Deus será glorificado. Nesta lição de número 7, na lição de número 7, aliás, nós observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. E nesta lição nós iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas que se deu este contra-ataque, esses ataques dos samaritanos, dos árabes, dos amonitas, que de fato se empenharam para frustrar o trabalho de Neemias e de todo o povo de Judá, que talvez em nenhum outro tempo estiveram tão envolvidos em uma sinergia fantástica, com um propósito único e distinto, a reconstrução dos muros, e a oposição, ela foi extremamente árdua. E o ponto central desta reflexão diz que jamais devemos permitir
que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. O primeiro ponto desta reflexão diz qual a procedência destes ataques. Aqui a preocupação é de que nós tenhamos a capacidade ou a habilidade de discernir a origem dos ataques que estamos sofrendo. E o ponto 1 diz: a Bíblia revela a verdadeira força por trás destes ataques. Ela diz: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes ou contra os principados, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. Portanto, nossa luta é antes de tudo uma luta espiritual. E é por esta razão, já vale salientar, é por esta razão a necessidade de se revestir, então, de toda a armadura de Deus. Perceba, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos efésios, ele menciona que devemos nos revestir de toda a armadura e não de parte dela, mas o conselho é: revista-se de toda a armadura, e a razão pela qual devemos nos revestir de toda a armadura de Deus está em Efésios capítulo 6, versículo 11, que é para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então é importantíssimo que cinjamos os nossos lombos, que vistamos a couraça da justiça, que calçamos os nossos pés na preparação do evangelho da paz, que coloquemos sobre nossas cabeças o capacete, que também tenhamos o escudo da fé e que possamos ter agora em nossa mão a espada da fé, a espada do Espírito, que é definida como a palavra. Então veja, os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos nossos adversários, os quais de fato nos atacam. Desde que o nosso maior adversário Lúcifer caiu em pecado lá no céu e ele dali é destituído, de lá para cá ele tem sido um adversário ferrenho de Deus e de toda a sua obra. Pedro, na sua primeira epístola universal, no capítulo 5, versículo 8, ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O segundo aspecto aqui é qual a orientação que a Bíblia dá diante desta batalha, diante desta luta. Ela diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Mais uma vez, eu creio que vale a pena bater neste entendimento. Não parte da armadura, mas toda a armadura, para que possais, primeiro, resistir no dia mau. O dia mau, por exemplo, que nós observamos na vida de um grande levita, de um grande músico da casa de Deus, lá no Salmo de número 73, salmo este, por sinal, atribuída a autoria a este personagem chamado Asaf. Ele vai ter um dia mau, e a motivação deste dia mau era aquilo que entrava através das janelas da sua alma, através dos seus olhos, e ele via a prosperidade dos ímpios. E nesta condição ele vai expressar que os seus pés quase se desviaram. Então veja, devemos então nos revestir para resistir nesse dia mau. Segundo, tendo feito tudo, o conselho é ficar firmes. Vemos que a Bíblia não aconselha fugir da luta, mas sim ficar firmes, resistir e vencer. É aquilo que Tiago, no capítulo 4, versículo 7, nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O terceiro ponto é que nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz
e que deve ser usada todos os dias da nossa vida é a nossa fé. A Bíblia diz: quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Por isso, a Bíblia aconselha, e também é por esta razão que lá em 1 João capítulo 5, versículo 4, a Bíblia diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então veja, a Bíblia também nos aconselha: milita a boa milícia da fé e toma posse da vida eterna. É o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 6, versículo 12. Pela fé experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6 nos apresenta esta verdade bíblica. Devemos não temer, mas devemos crer. E mais do que isso, seguir um dos conselhos mais preciosos de toda a Bíblia Sagrada, de Efésios capítulo 4, versículo 2, que é: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. A nossa vida cristã, ela tem sido muito bem vigiada nesses últimos dias. Estamos de fato rodeados por muitas testemunhas e que estão buscando em nós brechas, uma lacuna para que possam entrar e causar grandes prejuízos na nossa vida, tanto espiritual, física e até mesmo material. A ordem de Deus é: creia, avance, não fique estagnado. Saiba que você pode ter. Admita para você esta condição e entenda que à luz da Bíblia você pode se revestir de uma armadura espiritual poderosa, potente o bastante para protegê-lo e deixá-lo apto para se defender no aspecto espiritual e também avançar, jamais retroceder. Quarto ponto, nessa luta as armas devem ser espirituais. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, o apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Nossas armas são espirituais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Só as armas espirituais vencem, atingem e alcançam os verdadeiros inimigos das nossas almas, os demônios que se levantam diuturnamente para abater a nossa vida, a nossa fé. As armas carnais, elas jamais darão algum êxito, pelo contrário, trarão talvez grandes prejuízos ao tentarmos fazer uso delas. Por muitas das vezes, levam-nos a dar até mesmo lugar ao nosso adversário. É extremamente importante entender que a nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumento destes demônios, os quais nos atacam. E aqui há uma clara apresentação desta condição deste soldado que se apresenta para a batalha. Você deve se revestir tal qual esta imagem que você vê agora na tela do seu notebook, do seu smartphone, onde você vê um soldado muito bem paramentado, né? A pesada armadura de infantaria dos soldados que representava o núcleo do exército romano. O apóstolo Paulo demonstra que Cristo nos equipou da mesma maneira para as nossas batalhas espirituais. Então, quando olhamos para esta armadura, cada imagem reflete um tema deste livro, ou seja, da Epístola de Paulo aos Efésios. A expressão cingindo-vos com a verdade significa abertura e honestidade que cria um clima de confiança e unidade. A couraça da justiça significa a pureza moral. Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz é a plena aceitação dos outros, não obstante raça ou classe social. O que nos habilita
a experimentar a paz que Cristo conquistou para nós lá na cruz do Calvário. O escudo da fé representa a confiança no poder supremo de Cristo, a nossa pedra angular. O capacete da salvação é a realização de nossa nova identidade em Cristo como novas criaturas de Deus. E aqui somente a espada, ela tem uma aplicação aqui muito bem apresentada e definida, que é a espada do Espírito, e o apóstolo Paulo conclui dizendo que é a palavra de Deus. Então nós temos esta boa aplicação do contexto desta armadura espiritual que nos ensina de forma cabal que nós podemos sim estar preparados, plenamente preparados contra as ações do nosso adversário. O segundo ponto diz que o inimigo procura atingir a nossa fé. É por isso que nós podemos perder tudo, mas não podemos perder a nossa fé. Davi é um exemplo claro daquele que abriria a mão de todas as coisas, menos da presença do Espírito Santo de Deus em sua vida, aqui representando o aspecto de fé. O inimigo ataca com a arma do desprezo. Diziam: que fazem estes fracos judeus? Começaram a sacrificar e agora podem construir este muro em um único dia? Veja a forma como, ironicamente, o povo de Judá, especificamente aqueles que trabalhavam na reconstrução dos muros de Jerusalém, estavam sendo confrontados, humilhados diante de uma situação tão dura que o povo que retorna do cativeiro babilônico está submetido. Eu já disse aqui anteriormente, aqueles que retornam do cativeiro, eles vão evidenciar, eles viverão o tempo mais difícil que eles poderiam imaginar em suas vidas. Ali era uma situação para homens fortes, vigorosos, porque o trabalho era árduo e este trabalho, de fato, não poderia parar. De fato, nós mesmos somos fracos, o apóstolo Paulo, ele diz, né? Quando estou fraco, então sou forte. É aquilo que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Corinto, capítulo 12 da sua segunda carta, do versículo 9 ao versículo 10. Quando o cristão é tentado a se comparar com o inimigo, agora ele está diante de um grave perigo. Foi esta tentação que derrubou Israel. Quando, por exemplo, os 10 espias, você se lembra, o povo em Cádiz, a ordem de Moisés, separaram-se então 12 homens e esses foram a espiar a terra de Canaã, e ali por 40 dias eles percorrem aquela terra de um lado para o outro para dar um relatório fidedigno a Moisés e a todo o povo que estava aquém do Jordão. Veja, quando os 10 espias disseram: não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós, é mais poderoso, os israelitas recusaram-se a subir. Entenda, o poder da mensagem de desânimo não pode ser ignorado. Então é extremamente importante que haja no nosso meio homens que têm o mesmo espírito de Josué, o mesmo espírito de Caleb, que são homens que vão motivar o povo, que vão dar uma injeção de ânimo no povo e motivá-los, ainda que eles não creiam, ainda que os desmotivadores tenham êxito, mas você será recompensado pela sua lealdade, pela sua convicção de que Deus asseguraria a vitória. Aqueles 10 espias estavam temendo o povo da terra de Canaã. Ok, é natural temer diante de nossos adversários, mas esses 10 espias cometem talvez um dos mais graves erros de toda a Bíblia Sagrada. Eles estavam ignorando o Deus que os haviam tirado da terra do Egito e queria oposição maior do que o próprio faraó, e Deus lhes deu vitória. Queria oposição maior do que um mar revolto à sua frente,
Deus lhes deu vitória e agora eles temem os povos da terra, ignorando o poder, o governo do Deus de Israel. Recusaram-se a dar ouvidos à mensagem de fé transmitida por Caleb, que dizia: certamente prevaleceremos contra ela. E o conselho bíblico é: quando ouvir a palavra, não endureça o vosso coração. E o que mais tem acontecido nos dias atuais, nos dias odiernos, são pessoas que ouvem a palavra e a ignoram, a esquecem, lançam numa gaveta e não querem se atentar para a palavra que nos exorta, que nos confronta, que nos admoesta, que nos desnuda diante das nossas adversidades e mostra a nossa realidade natural e espiritual. E nós precisamos de mais homens como Josué e Caleb, que sejam os motivadores. Sabe o que acontece? Porque o povo ouvira aqueles 10 espias, Deus simplesmente dará uma ordem: virem para o deserto e tornem a voltar. E para cada dia que se observa a terra, é um ano que o povo irá peregrinar no deserto. Que coisa terrível! Veja como o endurecimento do coração traz graves prejuízos para toda uma nação. O inimigo ataca com a arma do escárnio. Em Salmos, capítulo 79, Salmos de número 79, verso 4, o texto diz: ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém às ruínas. Aqui ele está narrando aquilo que acontece com a invasão babilônica, no tempo de Nabucodonosor. Deram os cadáveres dos teus servos às aves do céu por alimento, a carne dos teus fiéis aos animais selvagens, derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não há ninguém para sepultá-lo. Somos motivo de zombaria, de escárnio para os nossos vizinhos, de riso e menosprezo para os que vivem ao nosso redor. Veja a condição de Judá quando estava sendo sitiada por Nabucodonosor, mas é curioso observar o povo rindo e zombando do povo de Judá sendo levado para a Babilônia, mas 70 anos depois, este mesmo povo que agora está retornando para as terras de Judá para enfrentar todo o desafio proposto, agora eles estão narrando, como o salmista nos diz, que quando o Senhor trouxe de volta aqueles que estavam cativos, levando-os a Sião, estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso. Veja que coisa gloriosa. A nossa boca se encheu de riso. E agora a expressão é: agora se dizem entre as nações, ou seja, as mesmas nações que zombavam do povo de Israel, de Judá, especificamente sendo levado cativo, este mesmo povo agora percebe que há uma alegria no rosto deste povo retornando do cativeiro. E estas mesmas nações dizem: grandes coisas fez o Senhor a estes. E o povo, ouvindo aqueles que antes os humilhava e os zombava, o povo abre uma voz e um brado ecoa no meio de Judá, e a afirmação é: grandes coisas fez o Senhor por nós. E esta é a razão da nossa alegria. Eu quero lhe dizer, meu querido irmão, que vai acender a esta lição. O meu coração arde de entender que é este mesmíssimo Deus que eu sirvo, aquele mesmo Deus que, ainda que me permita ser alvo de escárnio, é aquele que também fará as nações falarem a respeito de mim, dizendo que fui alvo de muitas bênçãos da parte de Deus. Receba esta palavra poderosa em sua vida. Esta é uma palavra que nos mostra princípios divinos em tempos de crise. Seja edificado por esta palavra em nome de Jesus. O escárnio trata-se de uma arma que os nossos inimigos usam para abater-nos e tentar impedir que a obra de Deus avance. Quando os servos de Deus sofrem escárnio, são tentados a ficarem desanimados
E lá em Neemias capítulo 4, versículo 10, é a exemplificação do coração do povo, desanimado, diante do escárnio e a afirmação: nós não podemos fazer por nós mesmos, seremos incapazes, não conseguiremos edificar ou construir ou reconstruir este muro. Todavia, devemos lembrar de que isso é o que os fiéis sempre tiveram que suportar. Nem Jesus escapou do escárnio. Você se lembra que lá na cruz, um ladrão à sua direita e um ladrão à sua esquerda, até mesmo um daqueles ladrões vai zombar de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-te a nós também. Você acha que isso é a compreensão de que Cristo era Deus? Não. Isso é uma forma de zombar do Cristo ali crucificado. Então, nem o próprio Cristo vai ser privado de uma vida de escárnio. Mas nós teremos o mesmo êxito que o nosso mestre teve. Terceiro ponto, o inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Moisés, ao olhar para a dimensão da tarefa a qual Deus havia submetido a ele, começou a querer a recusar. Quando, porém, Moisés meditou na palavra de Deus que dizia que seria com ele e que Deus seria na boca dele, Moisés se animou e viu as montanhas, aquela promessa direcionada a Zorobabel. Zorobabel, diante de você os montes serão uma campina. Moisés também viu esta verdade sendo aplicada na vida dele. Por quê? Porque quem faz a obra é Deus. Única e exclusivamente é Deus que faz. Isaías, capítulo 26, versículo 12 diz: Senhor, tu estabeleces a paz para nós. Tudo o que alcançamos, fizeste-o para nós. Veja a condição do homem de entender que tudo aquilo que tem, até nos dias de hoje, avalie aquilo que você tem, tudo que você tem, conseguiu pontuar, conseguiu enumerar, pois fale como Isaías agora nos apresenta no capítulo 26, né? Tudo o que alcançamos, fizeste-o para nós. É Deus que fez tudo para você. Não seja ingrato, entenda e reconheça o cuidado, o zelo dele sobre a sua vida e atribua a ele honra sobre todas as coisas que você tem. O inimigo também usa até mesmo boatos e mentiras. Os samaritanos estavam espalhando calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Contrataram até mesmo profetas para amedrontar e intimidar Neemias. Vigiemos, pois muitos hoje também usam do argumento Deus falou, justamente para nos intimidar. Pessoas, né? Intimidar outras pessoas, nos intimidar, para fazerem com que as suas vontades sejam cumpridas. Porque como desobedecer uma ordem de Deus? E muitos sem discernimento acatam tudo o que ouvem, porque se recusarem a obedecer, estariam recusando ou desobedecendo uma ordem de Deus. É imperativo que tenhamos discernimento espiritual, porque muito do que se diz hoje, o próprio profeta Jeremias, eu não falei nada e os profetas já correram dizendo que eu falei. E a Bíblia é clara: ai daquele que disse e disse Deus, quando Deus não disse nada. Tenhamos cautela e aprendamos com Neemias. Quando foram até Neemias tentando atraí-lo, porque veja, quando o convidaram a descer para ouvir as palavras de Sambalate, Neemias disse: eu não posso descer porque estou fazendo uma grande obra. Por que eu cessaria a obra para falar com Sambalate? Quem é Sambalate? Qual a importância de Sambalate no contexto? Não. Mas veja, eles agora tentam atrair Neemias para um outro lugar. Se no terreno de Neemias eles não puderam ter êxito, eles tentaram tirar Neemias de Jerusalém e levá-lo lá para as planícies de Ono,
mas ele, cheio de discernimento espiritual, refuta os profetas contratados para tentar amedrontá-lo, e o nome de Deus é glorificado. Entenda, maior é o seu Deus, maior é aquele que está conosco. Certa vez o rei da Síria enviou um exército inteiro a Dotã para prender um único homem chamado Eliseu. Quando o servo de Eliseu saiu pela manhã e viu que as montanhas estavam lotadas de soldados sírios, aquele jovem temeu, mas Eliseu estava tranquilo, porque ele sabia, ele já via os exércitos celestiais que estavam ali em favor dele, e aquele jovem não entendia, de modo que Eliseu falou para Deus: Deus, abra os olhos deste moço por um pequeno espaço de tempo, para que ele veja, para que ele entenda o porquê que eu estou em paz. E quando aquele moço abriu seus olhos, ele viu carros e cavaleiros, anjos espirituais que estavam preparados para lutar em favor da vida de Eliseu. Talvez o rei de Israel, naquela ocasião, talvez Jorão, filho de Acabe, nunca tenha tido vitória contra tantos guerreiros sírios como naquele dia, porque todos foram levados à presença do rei de Israel. Quem luta a sua batalha, quem está pelejando por você, é a minha pergunta, porque eu quero falar de forma particular. As minhas lutas estão sendo guerreadas pelo meu Deus, o Senhor dos Exércitos, e nele eu sei, como um louvor muito antigo diz, nele a gente pode confiar. Tudo isso para amedrontar os judeus e assim atingi-los também a sua fé. Se a sua fé foi abalada, então o seu adversário teve êxito. Então o nosso dever é manter firme a nossa fé. Jesus aconselha também aqueles que sofrerem acusações mentirosas, até mesmo a se alegrarem e a exultarem e não atentarem para o que se fala delas. Mateus capítulo 5, versículo 11 e versículo 12 nos diz: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O outro ponto, o inimigo usa a arma da astúcia. Os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias, porém tentavam fazer mal a Neemias. Aqui a proposta é plenamente recusada. Há discernimento na vida de Neemias. E a resposta é: estou fazendo uma grande obra, não poderei descer. A obra não pode parar. A obra é a prioridade. A obra tem que ficar pronta. A obra está no projeto. E este projeto é edificação. E esta obra não deve parar. O inimigo também usa arma como ferramenta de ameaça. Os inimigos dos judeus ameaçaram uma guerra contra os judeus. Imagine você retornando do cativeiro, reconstruindo a sua terra e nações ao seu redor, samaritanos, árabes, amonitas, propondo guerra contra você. A situação era difícil, houve medo, houve pânico no meio do povo. Porém, Neemias, cheio de Deus, diz: oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Os judeus não atacaram os samaritanos. Veja, os judeus não pararam a obra até mesmo para atacar os samaritanos, mas defenderam a sua área de trabalho. Que exemplo glorioso, que nós também tenhamos este mesmo comportamento. Nós não precisamos sair para atacar os nossos adversários, mas estejamos contínuo em obra e com as nossas armas nas nossas mãos para eventual batalha. Que coisa gloriosa. O terceiro ponto, qual o segredo
Veja, qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Primeiro, os judeus venceram porque tinham certeza de que Deus estava com eles. Segundo, os judeus venceram porque oraram a Deus. E esses pontos são os mais importantes na nossa vida como cristão. Neemias disse aos seus inimigos: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E a obra prosperou de forma tão gloriosa que em 52 dias os muros estavam prontos, estava a obra concluída. Neemias sabia sabia que o Senhor o havia enviado a Jerusalém e que o Senhor estava pelejando por ele. Essa certeza nos guarda das precipitações, essa certeza nos guarda de falar de forma impensada, essa certeza nos faz agir de forma honesta e de forma cristã. Podemos assim governar o nosso espírito. É aquele cristão que evidencia aquilo que o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos Gálatas, no capítulo 5, versículo 20, começa a falar sobre as obras da carne e logo apresenta no versículo 22 o fruto do espírito, e é que aquilo que mais precisamos aprender a governar o nosso espírito. E ali o atributo do fruto do espírito é o domínio próprio, a temperança. Provérbios 16, 32 diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar até mesmo uma grande cidade. Os judeus vencem pela oração. Neemias era um homem de oração. E nós sabemos que a oração de um justo é muito eficaz em seu efeito. Com frequência se lê que Neemias estava em oração. Ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te agora, uma oração imprecatória. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, né? Aquele que ora coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que é aquele que pode, aquele que quer e é aquele que irá resolver tal situação. O mesmo Deus nos exorta a orar. Se você olhar o ministério de Jesus Cristo, é um ministério de constante oração. Você se lembra do nosso meigo nazareno lá no Getsêmani, orando e por várias vezes, por 3 vezes, questionando aos seus discípulos: não pudeste velar comigo uma hora? Uma situação de extremo pânico, de estresse absurdo. Ele estava em oração. Aquele que ora, então, está, por certo, buscando resposta aos pés do Senhor. Então, o mesmo Deus nos exorta a orar, também prometeu a nos ajudar e a nos responder nos momentos de adversidade. O salmista, no Salmo de número 50, verso 15, diz: e clame a mim no dia da angústia, é o Senhor falando, eu o livrarei e você me honrará. Devemos também orar. O conselho bíblico é orai sem cessar. É o conselho do apóstolo Paulo aos irmãos tessalonicenses. Jesus deixou-nos claro este ensino, falou-nos desta necessidade tão imperativa. O que mudou, o diferencial dos apóstolos em Atos dos Apóstolos, na instituição dos diáconos, era que deveria se motivar, priorizar o ministério da oração e o ministério da palavra. O cristão deve orar. É extremamente importante uma vida de oração. Orar possui algumas questões extremamente importantes, que é o que iremos ver agora. Primeiro, impede que, ou na verdade, no momento em que nós iremos orar, nós devemos tomar algumas atitudes. Primeira delas, impedir que alguma coisa comece a nos atrapalhar, a nos obstruir nesse momento de oração. Segundo, persistir em orar, ainda que estejamos cansados, ainda que o nosso adversário procure tornar pesado e difícil o nosso momento de oração. Devemos lembrar que Daniel orou por 21 dias e a resposta então veio. E então ele soube que a resposta demorava porque os espíritos malignos tinham impedido a resposta. Uma clara oposição naquilo que estamos falando aqui hoje, nesta batalha no mundo espiritual.
Terceiro, orar até que a resposta venha. Devemos orar até que o Senhor responda. E a minha pergunta é, você tem sido assim constante na sua oração? Né? Como diz John Bunyan no livro Heróis da Fé, ele diz, continue a bater, continue a buscar, continue a pedir, continue a prantear, porque se ele, se referindo a Deus, não se levantar porque é seu amigo, certamente pela sua importunação se levantará e dar-te-á tudo que você precisa. O outro ponto diz que orar é prova de que o teu espírito é um espírito cristão convertido e que está propenso a orar e a buscar a Deus. Que esta lição possa trazer grande edificação à sua vida. A oração deve levar-te para esta gloriosa vida, porque a vida de oração é uma gloriosa vida e nós louvamos a Deus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se você ficou até agora, eu quero pedir, não saia deste vídeo sem ativar o sino das notificações, sem se inscrever neste canal e que você possa compartilhar esse link, dissemine este link no seu grupo familiar, no seu grupo eclesiástico. Abençoe quem você ama através desta reflexão bíblica. Senhor, eu peço que o teu Espírito possa aplicar esta palavra de forma mais abundante e poderosa aos corações. É que eu te peço em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Fique bem, fique em paz e até a próxima.